tertúlia. Já que a galera é favorável. Incompatibilidade intersomática, esse é o verbete, dentro da somatologia, que é a qualidade, propriedade ou estado de discordância na fundamentação racional do antagonismo ou da antipodia entre as características biológicas do retrossoma da vida intrafísica anterior da consciência e as condições do neossoma da atual existência humana, gerando problemas de adaptação pessoal. Ou seja, nós vamos estudar aqui quais são os conflitos íntimos que a pessoa tem entre o seu corpo atual com os corpos passados, ou seja, os retrossomas. A frustração quanto ao próprio soma, as alergias, intolerâncias e idiosincrasias do novo corpo humano, o sentimento de inadequação corporal, o desconforto com a própria pele humana atual, a falta de integração pessoal pelos desacordos somáticos, as duas mãos esquerdas, a dissintonia com os próprios reflexos físicos, o contraste do corpo humano atual com o corpo humano empregado anteriormente, a correção racional da incompatibilidade intersomática, a aplicação do autoparapsiquismo como solução para as divergências pessoais com o corpo fólico, a síndrome do estrangeiro relativa ao novo soma, taxologia, 10 categorias de incompatibilidades intersomáticas passíveis de ocorrer com as consciências. No número 8 aqui da taxologia, onde está no contexto da personalidade. Nós já corrigimos. Agora, uma coisa que eu quero dizer sobre isso é o seguinte. A hora que eu falo aqui, a aplicação do autoparapsiquismo como solução para as divergências pessoais com o corpo fólico. O que eu vejo aí é um negócio, talvez eu vou escrever até um verbete sobre a ultra-hermenêutica, ou a ultra-exegética. Ultra. Aquela que está no fim de tudo, que depois de tudo está pós. Sabe o que é isso? Por exemplo, você, hermenêutica, está fazendo uma interpretação, tá certo? Agora, tudo que nós fazemos depende de 3 coisas básicas que envolvem isso que nós estamos falando aqui na intersomática. Você interpreta a maioria das coisas por causa do seu sentido, tá certo? A partir do seu sentido. Mas os seus sentidos, eles são movimentados pela interpretação que você dá aos seus atributos mentais, sua capacidade mental. O que você acha? Mas aí vem eu com o parapsiquismo, a extrafisicalidade, a multidimensionalidade da consciência, eu digo, a verdadeira interpretação exegética, hermenêutica, abordagem é multidimensional. Então, você está entendendo o que eu quero dizer com ultra-hermenêutica? O que vocês acham? Vale a pena escrever sobre o assunto? Agora, tudo que nós façamos depende dessas 3 coisas. Então, por exemplo, você falou uma coisa aí. Eu posso perguntar, você está em qual degrau? No primeiro do soma, no segundo da mente ou no terceiro do seu paracérebro? Vocês estão entendendo? Tem lógica isso, Kátia? Talvez é um jeito de clarear mais o processo da cosmovisão que eu tenho tentado trazer para vocês, que isso é lá
Eu acho que com essas ideias também, de vez em quando, eu acho que eu estou ajudando mesmo. É aquilo que já falaram para mim, que às vezes eu estou ajudando o curso intermissivo agora. Sabe por quê? Uma pessoa de fora, ou uma pessoa inferior da sarjeta, pode ver uma coisa que o cara do palacete não vê. Os evolucionários estão no palacete, eu estou na sarjeta. E eu posso estar vendo uma coisa que aqui para nós tem mais efeito do que aquilo que estão falando. Tem lógica? Por isso que é que eles falaram para mim, não, já tem umas coisas suas que já estão usando. Você já está ajudando lá. Assim, opa, quer dizer que se eu aparecer agora em certo curso intermissivo no início, eu já não vou ser tão bedel mais. O professor já vai me chamar para... Não, discorre aí sobre aquele ponto de vista. Então. Já não é só para tirar o balde de lixo que está lá, aquele negócio. Entende? Eu tenho trabalhado nesse sentido. Estou começando a ser o neoconferencista. Oi? O que é, chefe? É melhor usar a exegese, que ela faz uma interpretação mais minuciosa do Pois que... não é isso. Eu também posso tirar o E. Ultra-exegética. E eu não vou falar ultra-exegese, não. É exegética, eu acho melhor. O que você acha? Eu escrevi aqui. Ultra-exegética. É mais minuciosa, mais ampla. E outra coisa, mais cosmovisiológica. Tá certo? Você está de acordo? Se o Arlindo, que é o nosso filósofo, está de acordo, acabou. Então, eu bato. Aqui, ó, se tivesse aquele negócio, eu ia bater o martelo. Tá certo? A gente bate o martelo lá em New York, eles batem o martelo para começar lá o negócio. No leilão, o juiz, a juíza, por exemplo, lá em The Order, ela bate. Um dia desse ela bateu, a menina que era psicótica reclamou, não, barulhada. Aí a juíza, me desculpe, perdão. Porque estava a menina que era psicótica, estava lá depondo. E estava muito perto do barulho. A hora que ela bateu, fez barulho. Ela não podia com o som alto. Entende? Isso é lá do filme. Professor. Sim, senhor, Dom Luiz. Vamos em frente. Oi. Boa tarde. Na página 20, a fatologia da segunda linha, de baixo para cima, há duas mãos esquerdas. Você As duas mãos esquerdas. Eu já escrevi sobre isso, nós já debatemos isso aqui. Isso aí é uma expressão que algumas culturas usam, Luiz. Culturas europeias. Por exemplo, uma delas, a alemã mesmo, usa as duas mãos esquerdas. O que é? É a pessoa que não tem nenhum talento ou dom do ponto de vista psicomotriz. Ela não tem habilidade manual. Então, ela nasce com as duas mãos esquerdas. Quer dizer, tudo que ela pega cai no buraco, ela não acerta a coisa, ela vai mudar uma lâmpada, ela quebra a lâmpada, ela vai fazer qualquer coisa, outra coisa, vai colocar os botões na camisa e coloca errado, um para baixo, outro para cima, tal. Vai calçar o sapato e põe o direito do esquerdo no pé esquerdo e o esquerdo no pé direito e sai com aquilo. Eu conheci um médico assim da minha terra. Ele era tão assim atrapalhado que ele saía com o carro e depois perdia o carro. Ixi, onde é que está o carro? Aí ele chegava, não, está na garagem, está tudo bem. Na hora que ele ia sair, precisava de procurar na garagem, não estava, ele tinha deixado ele na rua. E ele não sabia onde é que deixou. Vocês estão entendendo? Então, veja, esse tinha duas mãos esquerdas e não tinha cabeça nenhuma. Estava totalmente ali. Você entendeu aí as duas mãos esquerdas, o que significa? Com isso, a gente não quer dizer que a pessoa sinistra, ou seja, canhota, que esteja alterada. Não é. Isso é uma coisa normal. O canhotismo, por exemplo, 10% da população é canhota. Isso não quer dizer nada. Agora, eles falam, isso aí é da cultura, que a mão esquerda quase sempre que quer mostrar a minoria.
é a que usa menos. Que a mão direita, a destra, é que a maioria da humanidade usa a destra, da direita. Você entendeu aí? Entendi. O professor Então, aí na veja, mesma isso página, está na dentro do parafatologia. processo da incompatibilidade intersomática. As duas mãos esquerdas. Quer dizer, a pessoa não coaduna, não se ajusta, ela não assimila bem o novo corpo e dá alteração. Aqui é mais no... Por exemplo, o processo de homossexual, lésbica, que nós estávamos falando, aquele negócio tudo de ontem, tudo é dentro desse tema aqui. O tema é o mesmo. É um processo de incompatibilidade intersomática. Eu viver no corpo de homem, isso é a mulher lá falando. Aqui o sentido é mais figurado, né, irmão? Aqui é mais figurado. Não, é mais figurado, mas também é autêntico, né? Na situação, o jeito que nós estamos mostrando, eu estou mostrando tudo aí. Mas existe gente que acha que não tem o destrismo, né? A mão deve ter também isso. Mas agora o problema é que eu já vi muita gente assim, que não tem nenhuma habilidade dentro do processo, habilidade, né, psicomotriz. Agora, por exemplo, é muito fácil você ver essas pessoas. Um camarada, por exemplo, que nunca acerta a bola no futebol. O outro que não se adapta de modo algum para jogar bola de gude, ou tênis, ou ping-pong. Não tem gente que é furado, que não dá. Essas coisas existem. Professor, Sim. aqui na página 20, na parafatologia, na última linha, você poderia ampliar o conceito a aplicação do autoparapsiquismo Aplicação do como autoparapsiquismo solução. como solução para as divergências pessoais com o corpo fólio. Corpo fólio é o corpo humano, tá certo? Que é o fólio. Você vive soprando aí o tempo todo. Isso é o autoparapsiquismo. Agora, o autoparapsiquismo serve como solução para as divergências com o corpo humano. Você estudando bem os seus processos extrafísicos, você vai interpretar melhor por que você tem esse corpo. Está claro? Pensa bem que você vai chegar lá. Agora, gente, aqui uma pergunta. A incompatibilidade intersomática interracial poderia explicar as preferências estéticas, os casamentos mistos e também as repulsas e aversões inatas e injustificáveis? Muita coisa sim. O processo de etnia, de raça, de pele é uma coisa muito séria que cria problema para todo mundo e é um problema patológico. Porque problema de pele é um processo de apresentação. Agora, as pessoas, elas acham que elas são produtos diferentes. Igualzinho, por exemplo, não, eu sou Brastemp, você é Electrolux. Quer dizer, tem gente que acha que é um produto superior ao outro, devido ao processo da raça. Isso é uma bobagem. Nós somos produtos superiores pela autolucidez, o autodiscernimento. E o autodiscernimento não permite fazer classificações lógicas, racionais de etnia. Isso é burrice. Porque dentro dos deveres e obrigações e o processo dos direitos e primazias, privilégios que as pessoas têm, todo mundo tem igual. Então, isso aí é uma tolice enorme, que eu acho, dentro da situação. Por isso que é importante a gente estudar as divergências pessoais com o corpo fólio, através do autoparapsiquismo, para a gente entender isso mais. E também mostrar que essas diferenças de apresentação, que é bobagem. Quem estão certos são os cachorros, mas é que esses caras esquecem que já foram cachorro. Eles querem esquecer, e só fica com o que não presta do cachorro, o que é bom dele não serve. Então ele avança, poca os outros, igual lá o presidente do Senado, que pegou o osso e não deixa, Rottweiler, cachorro.
Agora, o que é que se passa? Eles esquecem que o cachorro não tem preconceito de cor, de raça, de nada. A gente vê, por exemplo, a Bela se dando muito bem com a Serena, com aquela pequenininha que tinha aí desse tamanhozinho. Então chega, quer brincar, o rabo fica batendo, aquele negócio toda hora que encontra. Eu mesmo vi isso aí hoje de manhã. Então veja, o cachorro já sabe disso, está mais evoluído nesse aspecto de convívio do que a humanidade, a média da humanidade, tá certo? Quer dizer, nós ainda não entramos nesse nível de raça no grau sinológico, ou do estudo da ciência dos cachorros, tá certo? Ainda não chegamos lá. Agora, por exemplo, a gente já sabe latir bem, tem cara que vive latindo aí sem parar, tal, né? Não, morder é o que eu estou falando, é outra coisa, morde tipo Rottweiler, e não larga o osso. Olha o homem do Senado, como é que é? Professor, A classe. eu queria saber na frase enfática. A condição da incompatibilidade intersomática se apresenta de múltiplos modos em função das intercorrências, acidentes e extrapauta dos processos complexos da ressomatologia. Eu queria exemplos dessas questões de acidentes, né? Também dos outros, as intercorrências e as extrapautas. Como é que são as diferenças? O problema todo é o seguinte: intercorrências, isso depende da gente, depende da vida, depende da circunstância, depende daquilo que nós chamamos de autocontingenciamento. São as contingências do processo. Agora, os acidentes. Depende de acidente por falta de precaução, uma pessoa incauta. Tem o acidente de percurso, que é um processo de perseguição, de assédio. Tem a extrapauta, que pode ser um problema, que um amparador, às vezes, está até ajudando a pessoa parapsiquicamente. Tudo isso são a condição da incompatibilidade. Pode derivar de alguma coisa nesse sentido. Na hora, por exemplo, que eles quiseram mudar lá a Rocelane e dar um corpo de homem para ela, aquilo é uma assistência. No entanto, ela não entendeu nada. Você entendeu o que quer dizer? Sim. Então, há muita coisa que a pessoa, porque não entendeu, ela não chegou nessa conclusão. Aquilo, no caso dela, porque o senhor fala aqui que se apresenta de múltiplos modos em função das intercorrências, aquilo seria o quê? Uma intercorrência, um extrapauta? O dela lá, não. O dela lá é uma extrapauta, no caso, eu dou outro nome, né? Que é o extrapolacionismo evolutivo. Ah, sim. No caso O lá, evoluciólogo indicaram para ela que o melhor seria aquilo. Entende? Mas ela não entendeu nada. O que eu entendi aqui da frase enfática é que essa condição, né, a condição de incompatibilidade intersomática, ela então pode ocorrer em função ou de uma intercorrência, ou de um acidente, ou de um extrapauta. Por isso que ele é neutro. Aqui o tema é neutro. Então, quer dizer... Não é só negativo. Tem a parte positiva incompreendida, que é o caso da Rocelane. Ela não entendeu nada. É o caso dos homossexuais, é o caso de certas lésbicas, Por é exemplo, o caso que eles não estão entendendo a mulher, a tal que eu estava falando ontem. na própria A homossexualidade... Marianja, a Rocelanja. Sim. Na própria homossexualidade pode decorrer de de questões diferentes, né? Em função Depende. A sua causa é qual? A gente tem que sempre perguntar. Eu sempre perguntei isso quando a gente vai atender uma pessoa com um problema. Pode ser... Agora, veja, a gente tem que atender essas pessoas para ficar com a homossexualidade e para sair da homossexualidade. Os homossexuais não querem saber disso, quer só que fique, que todo mundo seja andrógeno. Aí é que vem a patologia, a loucura. Eles sofrem disso, a maioria. É a maioria por quê? Porque senão eles não fariam uma parada gay, não faria esse processo nazista todo de aclamação pública.
fantástico, grandioso, colossal. É o Colosso de Rhodes. No verbete, Besteira. no verbete, o senhor fala aqui em algum momento sobre a questão da pessoa que, acho que na taxologia, que perdeu o macrossoma, né? Então, ela vem e tem essa, acho que é no macrossoma aqui. E pode acontecer também da pessoa que ganhou o macrossoma e ela também ter essa incompatibilidade ou não? Escuta, uma pessoa pode saber usar as coisas ou não. Ou não. Nunca se sabe. É esse Seja o o que problema. for. Então, pode ser o problema mais Seja o que for. aqui intraconsciencial da incompatibilidade intersomática. O problema todo é esse. Tudo é a reação pessoal. Como é que a pessoa reage dentro do processo evolutivo? Um passo novo que a pessoa vai dar na evolução pode ser problemático. Mas aí, no caso, a pessoa não é uma falta de inadaptabilidade da pessoa, não é uma questão intraconsciencial dela? Até um certo ponto, né, essas coisas todas podem ser inadaptabilidade, sim. A coisa depende de cada caso. Agora, eu arranjo uma coisa para você. Você pode achar que o objeto é muito trivial, já a Kátia vai achar que é um processo problemático. É, isso aqui é. Então, nós estamos vendo aí um antagonismo. Um presente, por exemplo, às vezes é super antagônico. A gente tem que estudar muito. Dar, por exemplo, um perfume para uma pessoa, você tem que saber se ela vai gostar daquilo. Mas o pior, se é uma mulher, precisa saber se o marido vai se adaptar com aquele perfume. Porque perfume é um negócio que não é generalizado. Ele é muito, assim, específico. Você nunca vai arranjar um perfume que a humanidade toda goste. Não existe isso. Por isso você colocou neutro, né? Eu já vi cada coisa do arco da velha. Por exemplo, sândalo. É uma coisa que a maioria do povo gosta do cheiro. Eu tinha uma pessoa que conhecia que tinha alergia. É só chegar perto e saía correndo. Sândalo. Sândalo tem até a metáfora do caso, que é uma das coisas mais avançadas da evolução da botânica. O machado que corta o sândalo fica perfumado. Quer dizer, é um perfume que ele solta, ele morre perfumando quem o mata. Nem a gente não é assim, a gente corta e fede tudo na hora. Então, o sândalo metaforicamente falando, é uma vedete. Né? No entanto, tem gente que não se adapta ao sândalo. Então, mas aqui, por isso que eu estou olhando, como o tema é neutro, e se a pessoa tiver uma visão multidimensional, ela extrapola, e através desse novo paradigma consciencial, se a pessoa vivencia ele, ela extrapola isso. Aí isso aqui fica nosográfico, porque a pessoa que tem... Neutro é isso, é nosográfico ou não? Mas Tem três coisas aí para você escolher. Mas pelo Pode paradigma ser neutro consciencial total, não seria... ou pode ser do outro lado. O que eu quero é que você veja a complexidade do fato. Nós mexemos com materiais complexos. E eu não gosto de ficar no simplicismo, ou simplíssimo. Simplíssimo era um herói, história em quadrinho alemão. Simplicíssimos. Isso é bobagem. Nós não somos criança mais. A gente tem que enfrentar a complexidade. Eu, olhando para o tema incompatibilidade intersomática, vejo como se fosse nosográfico. Porque a pessoa não se adapta não é. por falta de... Você viu que não é, né? Ô, Val, posso entrar nessa história? Fala. É que eu acho que, na definição, ele não está colocando o que a pessoa pensa. Ele só está falando que um soma é incompatível com o outro. Pronto. É neutro. Olha lá. Do antagonismo, da antipodia entre as características biológicas do retrossoma da vida intrafísica. Pode ser bom, pode ser ruim. Pode ser ótimo. Ela era oligofrênica e agora ela tem um corpo bom.
Agora, ó, em tese, existe um processo científico muito sério disso aí, racional. Tudo que melhora como novidade pode ser uma evolução. Vamos supor que você arranjou uma novidade e você não se adaptou bem naquilo. Mas se a novidade era para ampliar você, você então já sabe que aquilo não presta para você. Houve uma evolução. Você aprendeu mais uma coisa. Você está entendendo? É o caso do Thomas Alva Edison. 1167 experiências, não deu certo para fazer a lâmpada. Aí o cara fala com ele, mas o senhor está perdendo muito tempo, muita energia em tudo isso. Eu disse, não, de modo algum, isso tem um resultado formidável. Eu já sei 1167 experimentos que não dão certo para fazer a lâmpada. Vamos ver o próximo. Um dia chegou lá. De modo que o processo todo é esse, é preciso de analisar as qualificações das novidades. Qualificações. Por exemplo, se é uma coisa nova e você não conhece mesmo, que ela é muito nova, o percentual de novidade é muito grande, você não sabe se aquilo é bom ou se é ruim. Você tem que experimentar, você tem que avaliar, você tem que fazer a experimentação, a investigação, a pesquisa. Então, a pesquisa, ela calibra as condições da própria vida. Sem pesquisa, ninguém acerta sempre. Quem não faz pesquisa erra mais do que a média. Tudo tem que ter pesquisa. A pesquisa, no caso, ela pode ser anterior, pode ser durante, pode ser posterior. Outra coisa, tudo que caminha mais no tempo na pesquisa, há uma acumulação, ela aumenta. Então, as pesquisas aumentam. Se ela caminha mais no tempo, se ela está exigindo mais, ela se amplia. E ela exige mais, porque complexifica. Isso também é sério. O senhor poderia explicar as pessoas mal adaptadas a um soma masculino, chegando ao homossexualismo, devido ao fato de terem abusado ou explorado sexualmente mulheres em vidas passadas, quando também tinham soma masculino e eram heterossexuais? Como se dá essa inversão que supõe vai contra as tendências para a genética da vida anterior? Pois é, mas é isso que é a base que eu acho da homossexualidade. Eles não querem que a gente fale sobre o homossexualismo, porque o homossexualismo pressupõe uma doença, uma enfermidade. Então, eles querem que fale homossexualidade. Hoje eles estão usando só a palavra gay, para não pegar nisso. Tudo isso, eu acho que deve sair na diurese. Tudo é frescurite. Agora, dentro do homossexualismo, do lesbianismo, o que existe mais mesmo é frescurite, né? É o processo, por exemplo, do travesti, tal, tudo é frescura. Então, isso faz parte do processo até intrínseco do assunto. De modo que eu já expliquei essas coisas aí, já nos meus livros. Eu falo isso em alguma coisa nos 700 experimentos. E em alguns outros lugares, já escrevi até artigos sobre esse assunto para mostrar. Agora, uma das coisas mais sérias que tem é justamente o Cristo espera por ti, né? Porque o texto do livro, o leitmotiv é aquilo. Vocês estão entendendo? É o processo da mudança de corpo. Isso é muito sério. Agora, o Balzac quis mostrar aquilo também, devido ele viu isso no movimento espírita. O movimento espírita é cheio desse processo, está cheio de homossexuais na religião, né? Tudo quanto é jeito. E agora a gente está vendo que está cheio de homossexuais na psicologia. Eles entraram lá também. Na fatologia, no final da terceira linha, o desconforto com a própria pele humana atual. Que tipo de intercorrência ou acidente pode ter acontecido para causar esse desconforto? O problema todo é o seguinte: você nasceu branco, nasceu preto, nasceu pálido, nasceu amarelo, nasceu o quê? Eu sou ruivo. Você é o quê? Eu não sei o que você é. A pele é isso. Então, cor da pele é uma coisa secundária, coisa boba, besta. Agora, eles dão valor para isso, é o processo racial, a xenofobia. É um problema sério da humanidade, é o problema de pele. No entanto, tudo isso é secundário.
E outra coisa, eu só quero dizer isso para aqueles, de modo geral, que gostam, né? Quando fala em processo de pele, racismo, xenofobia, há um estudo muito sério, que eu lembro desde a década de 50, 60, que eles estavam achando que os louros reais, aqueles tipo teutônico, os arianos, do Hitler, essa turma está desaparecendo, é uma raça em extinção. Devido ao processo da miscigenação, há uma ideia que uma loura pura, é bom vocês olhar, porque daqui a uns tempos não vai ter mais loura pura, do jeito que tem. Quer dizer, então, vai ser uma beleza, porque essas aí são das mais disputadas que tem por aí, né? Olha bem a palavra que eu estou usando, tá? Disputadas, tá? Olha bem o que é que está íncito nessa história. É uma palavra que eu não gosto de usar, é disputa e disputa, disputado, não é isso? Mas aí, no caso, é bem característico, é a palavra. Elas são muito disputadas, não é isso? Agora, então, elas estão em vias de desaparecimento, igual outras raças que tem por aí, devido à miscigenação. De modo que, no futuro, não vai ter mais Hitler nenhum com aquela ideia. Se aparecer algum Hitler, vai ser com outra ideia. Porque essa ideia de fazer uma raça pura, na base ariana, teutônica e etc., não vai ter mais chance, porque eles vão estar misturados. Quer dizer, há uma miscigenação. De modo que o processo todo é a mulata, né? A mulata vai predominar durante muitos séculos ainda na Terra. Já é alguma coisa. Então, com isso, eu não estou puxando brasa para o Brasil, de modo algum. Eu estou falando o que é as verdades dentro do ponto das teorias que tem rolando por aí, né? Já há algum tempo. Faz 50 anos que o povo está estudando isso aí. Agora, realmente, que as louras estão sendo misturadas, estão. E outra coisa, há muita mistura. Na questão do Brasil, por exemplo, a mistura maior foi dos portugueses brancos junto com a turma dos africanos escravos, né? Foi aí que apareceu mais as louras, mulato, né? E etc. Isso é bom, é positivo. Outra coisa, o mulato é considerado um nível de QI, de inteligência superior aos outros devido à mistura de raça. Quando a raça fica tudo igual, emburrece. Quando as raças se misturam, enriquece a inteligência. Mas então, Adélio. Professor, complementando a pergunta da Magali, ela falou sobre a questão do macrosoma. O senhor já comentou nos cursos de macrossomática, etc., que muitas vezes uma pessoa vem com macrosoma para poder lembrar uma besteira que fez, ou porque ela perdeu a ProEx na vida passada. Tipo aquela mulher que vem com o pé grande para poder lembrar que foi a beleza que acabou detonando ela na vida passada com o processo sexual, né? Entraria nessa incompatibilidade intersomática, então, essa questão do macrosoma... Você gostou aí, ó. O trio Parada Dura depondo publicamente. Mas e daí? Mas, nesse caso, essa incompatibilidade intersomática, ela é positiva, porque a pessoa está conseguindo se alertar que nesta vida ela não vai novamente fazer aquela mesma besteira, de certa forma. Às vezes serve de assim, um deixa para lá, né? Segura leão, sossega leão e outras coisas mais. Às vezes é um processo desse, sossega leão. Às vezes é preciso. Agora, o que eu vejo é o seguinte, vocês já perceberam que a maioria das pessoas que vocês conheceram na vida não estavam satisfeitas com o corpo humano. Se vocês não perceberam, eu tenho a prova disso. Sabe onde é que eu tive a prova na minha vida? Na plástica. Trabalho de plástica, cirurgia plástica, plástica sem cirurgia, tudo que tem. A cosmetria. É muita gente insatisfeita com o próprio corpo. Não é só mulher, não. Tem homem, tem tudo. O negócio é muito sério. Tem coisas, às vezes, difíceis. Por exemplo, atualmente, todo mundo quer tirar a pochete, quer dizer, a barriga grande. Eu tive que atender vários rapazes que estavam chateados porque tinha a cintura fina.
Não, eu estou com a cintura fina de vespa, veja. Eu vou jogar futebol, o povo fica rindo de mim. Falei assim, ó, eu vou te dar um jeito. Aí fomos arranjar uma alimentação para ele aumentar um pouco e fazer também os exercícios, para mexer, né, com o processo aqui e tal, aquilo. Mas ele tinha que aumentar o peso. O peso dele poderia. Eu vi isso uns 2 ou 3 casos. Agora, o que é engraçado é isso, devido ao futebol. A hora que ele ficava pelado, nu, o povo via, olha só, cintura de vespa. Vocês lembram daquela ocasião, foi na década de 50, 60, 70, que cintura de vespa era muito falada, as vedetes todas, para ver, hein? Pois é, cintura de pilão. Mas o problema todo é a de vespa, porque o problema é internacional. Pilão é do Brasil, que eles arranjaram isso devido aos processos lá aquele teatro de comédia, da Nilza Leone, daquela turma. Isso é da época do nosso amigo lá, que fazia as piadas todas do Brasil, o Beapá do Brasil, Beapá da ignorância, Fé Beapá. Você lembra disso? Então, o problema todo é esse. De modo que, nessa ocasião, os rapazes não queriam ter uma cintura fina. Aí eu virava para ele e falei assim, vem cá, isso é uma coisa muito séria, o Charles Atlas já falava nisso aí, que o problema é a cintura estar aqui para você não ter a barriga, que nessa ocasião a gente não falava que era pochete, hoje é que a gente fala na pochete. Mas eu explicava, mas não adiantava muito. Então, no caso dele, tinha que arranjar uma pochetezinha, uma coisa preferível do que ficar com a cintura de vespa. Entende? Agora, outra coisa. Isso, no caso do rapaz, um deles, por exemplo, estava demais mesmo, em parte ele tinha razão. Por quê? Ele ficou esquiático. O negócio dele começou a parecer como uma mulher mesmo parideira. Entendeu? Os quadris enormes, a cinturinha fina. Então o negócio chamava muita atenção. E no caso dele, chamava porque tinha os ombros largos. E o cara era magro. Quer dizer, um processo de genética de difícil adaptação. Mas a gente deu jeito. Tudo isso melhorou. O preenchimento, etc. Tal. E ali não foi feito plástica, né? Foi mais um processo de munição de boca. Você está entendendo? Para melhorar. Professor. Não, nesse caso é muito mais fácil. Não é igual o caso da área poplita da lourinha lá. Diferente. Mas então... Nessa questão, muitas inconformidades somáticas, mesmo que não seja diretamente macrossomática, pode ser para a pessoa poder se alertar para alguma coisa em vida passada? Olha, sempre tem alerta, né? O corpo não aparece à toa, tem uma série de circunstâncias. Mas, às vezes, essas circunstâncias são implementadas pelo próprio corpo e pela própria vida, pela genética da pessoa, aquilo que ela vai fazer, o cumprimento de uma programação existencial, isso tudo pesa na balança, né? Se de ver cada caso. Mas isso é sério. Agora, o que é engraçado é que esse é o tema, praticamente, do que eu falei ontem da mulher lá com o César. É a continuação do tema. Vocês escolheram adequadamente para hoje. Na taxologia, número 7, eu queria entender melhor essa condição da antissanguinidade. O número 7. Isso. Incompatibilidade intersomática antipática. Na neofamília nuclear, a antissanguinidade, a grupo-carmologia. A antissanguinidade é o seguinte, é a pessoa que estava num galho da família e ela mudou de galho. Ou se não, ela estava dentro de um pomar genealógico e ela foi para outro pomar totalmente. Então, por exemplo, ela nasceu, vamos dizer, na Dinamarca, era uma loura. Isso no século XVIII, a última vida que ela teve. Depois ela apareceu na África, pretinha, retinta. E outra coisa, nariz largo, bochechuda, grandona, outra coisa, bumbum saliente. Sabe como é que é? Tipo pigmeico, ou pigmaico, como diz o cara lá, entendendo? Então, isso tudo cria um problemão aí na questão, que é justamente essa incompatibilidade aí. Entende? A consanguinidade ou antissanguinidade, quer dizer, saiu,
Saiu do processo, é outra família, é outro tipo. É o pomar. A árvore genealógica. Pensa bem, uma árvore genealógica, porque com vocês, por exemplo, que são grandes personalidades, toda árvore genealógica é uma árvore frutífera. Então, agora, mudou de pomar, quer dizer, mudou de árvore frutífera. Você está entendendo? Agora, existem gente que acha, que são outros que não são vocês, que as árvores são venenosas, né? Mas isso já não é mais pomar, não é isso? Eu estou falando de pomar genealógico, pensa bem. Se o caso É um jeito de usar algum eufemismo favorável. Isso que você falou, aquela cozinheira lá de Uberaba, lá, que ela pois foi... Ela era impressionante, ela era uma loura italiana que era condessa. E depois apareceu analfabeta, a vida não permitiu a ela estudar, a situação era muito difícil, mas ela muito atilada, tinha princípios conscienciais espontâneos para viver a vida dela, todo mundo gostava dela, mas era muito rigorosa em tudo que ela fazia, quase sempre andava de pé no chão, entendeu? Então, como é que é? E outra coisa, preta, retinta, segurava o cabelo todo aqui atrás, tudo arrumadinha, muito limpa, aciada, entendeu? Agora, você via, ela é uma loura preta. Agora, eu via aquelas coisas todas, brincava com ela, porque a gente tinha, né? Inteira liberdade. Já me tratar como se eu fosse um filho dela, uma coisa assim. Agora, depois que ela dessome, eu vou lá, eles estão recebendo da condessa, que tinha ajudado muita gente, e que saiu bem na vida dela. Então, ela é uma completista que não apareceu em nada. Nunca apareceu em jornal, nunca teve nada. E outra coisa, morreu na minha cama. Que ela estava trabalhando, passou mal, eu levei ela para deitar na minha cama para ver como é que estava. O coração dela estava enorme, porque ela tinha Chagas, doença de Chagas. Estava com... Não tinha mais jeito. A gente já tinha estudado tudo para ver. Ela sabia que ia. Então ela morreu lá. Morreu praticamente na minha cama. Agora, depois eu vi a recepção que ela teve fisicamente. Aquilo foi impressionante. Agora, a recepção é o seguinte. Eu não sabia que ia ter recepção nem nada, mas queriam que eu visse. Ela tinha pedido para eles, para eu ir lá e ver, porque ela sabia que eu saía do corpo, sabia das minhas coisas, meu negócio todo. Então, o que se passa? O negócio ocorreu mais ou menos à tarde. Era mais ou menos o que é equivalente ao nosso horário, 3 horas da tarde, porque eles não seguem os horários daqui. Você está entendendo? Eles têm os horários dele. Mas a recepção, o clímax da história seria mais ou menos 3 horas da tarde. Aí me deu aquele sono danado. Eu fui dormir quando eu vi o negócio todo. Aí todo mundo foi atrás de mim quando eu acordei para saber se eu estava doente, porque aquilo que era um horário fora dos meus. Mesmo para tirar uma soneca, aquele não era meu horário. Esse horário é o horário que eu uso aqui, mas naquela ocasião lá não. A gente almoçava mais cedo, aquele negócio todo. Se você ia dormir um pouco depois do almoço, imediatamente, às vezes era 12h, 11h30. Agora, então, eles foram lá para ver. Aí eu comecei a contar o que aconteceu com a recepção da Ana. Foi um choro generalizado, etc. Eu já falei aqui para vocês. Negócio sério. Você classificou o tema como neutro. Uma doença psiquiátrica poderia ser programada ou consentida pela própria consciência a ressomar? Em caso afirmativo, poderia até mesmo um macrosoma para direcionar algum trabalho específico ou para evitar a automimese? Nesse caso, seria incoerente a ocorrência da incompatibilidade intersomática consciente pela consciência? Não, isso aí varia, depende do que é. E outra coisa, não fica impressionado com semântica. Olha bem o que a gente está falando para entender as coisas. Uma coisa toda séria é o seguinte: quando a pessoa tem mais lucidez, todos esses fatos diminuem, eles saem na diurese, a situação melhora, não é tão problemático. Há uma diminuição da tragédia disso aí. Mas agora, se a pessoa não tem lucidez, ela cria problema para tudo. Outra coisa, é muito difícil, uma pessoa não vai receber um macrosoma se ela não tem um determinado nível percentual de lucidez. Sempre é aquela que tem lucidez. Então, isso ocorre em favor de todo mundo, quase sempre,
Uma pessoa recebe o macrosoma dela para favorecer os outros, não é só para ela. Outro dia o senhor falou da pessoa que é rica, ou seja, tem muito mais do que está habituada a admitir. Pode falar sobre a mudança holopensênica que permita retomar posse do próprio patrimônio? Sim, o problema todo é o seguinte: patrimônio é uma coisa multivariada, multifacética, é grandona, é multímoda. Tem muitos modos do processo aparecer. De modo que uma pessoa, por exemplo, ela pode ter um patrimônio rico e não dá valor para aquilo. Às vezes não dá valor porque às vezes o patrimônio dela não é amoedado. Uma boa parte das pessoas às vezes acham que a riqueza é só dinheiro, é o vil metal. Isso é um erro. O verdadeiro dinheiro é o autodiscernimento. Porque o autodiscernimento faz mais dinheiro do que o dinheiro em si. Porque ele é a base de tudo. De modo que nós temos que ver o seguinte: a mudança holopensênica da pessoa, a mudança do corpo, a mudança do ambiente, a mudança das companhias, em geral ocorre mesmo quando aquilo é espontâneo ou é instintivo, etc., aquilo ocorre em favor da pessoa. Porque está de acordo com a lei da atração, a lei da inseparabilidade do karma. Qual a influência do soma no padrão das energias da pessoa? Há possibilidade de incompatibilidade entre os componentes de um casal baseada nisso? Como fica chamada a questão de química ou química da pele? Olha aqui, é mais um caso daquele que eu conto da mulher, que ela ficava com suor, tudo meio azulado, esquisito. Ela teve que separar do marido. Ela adorava o marido gostava muito dela, elas viviam chorando. Era só ter alguma relação, ou muito contato, pele a pele, chakra a chakra, a mulher ficava toda alterada. Aí eu vi aquilo. E eu cheguei para ele e disse: vocês têm que estudar. Eu não vejo muita saída nessa questão de vocês dois, não. Só tem uma, é separar, não tem outro jeito. E eles se separaram. Agora, o homem não sentia nada. Agora, eu virei para ele e falei: vem cá, o que você tem, hein? Você tomou alguma coisa de azul, né? Sei lá o quê, não é isso? Alguma coisa esquisita nessa situação que dava reação. Parecia que ficava azulado. Parecia que era alguma coisa dentro do processo de discrasia sanguínea, dava uma alteração alérgica que pegava o sangue da mulher. Não, eu queria perguntar se esse caso também não seria um exemplo dessa incompatibilidade antipática que o senhor falou antes. Não, antissanguínea. Até um certo ponto, mas o caso aí mais é de antipatia entre um corpo e outro, né? Isso tudo tem. É aquilo que eu falo aí sobre a idiosincrasia. Isso aí tem. Há uma repelência bioquímica em certas pessoas. Tem gente que não admite o cheiro da outra pessoa, mas de modo algum. Eu lembro de uma moça, na minha época lá de acadêmico, universitário, que eu não posso falar dos nomes, mas o problema é o seguinte: a moça era lindérrima. Parecia uma atriz de cinema de Hollywood, daquelas naturais. Quer dizer, uma princesa, entende? Tudo dela. Branca, clara, cabelo muito bem arrumado, 1,75 m, corpo escultural de fechar o comércio. Eles deram até um apelido aumentando o nome dela. Você está entendendo? Colocaram um aumentativo no nome, que era tão grande. Então, por exemplo, eu vou falar outro nome. Vamos supor que ela chamasse Ana. Então, eles chamavam ela de Ananana. Você está entendendo o que eu quero dizer? Ou se ela chamasse, por exemplo, Juliana, então eles iam chamá-la de Julianoníssima. Você está entendendo? Por quê? A mulher era de fechar o comércio. Ela chegava, chamava atenção, fechava o comércio. Agora, com o passar do tempo, a gente foi olhando que namorado nenhum não ficava com ela muito tempo. Aí um amigo meu me perguntou: Valdo, você já notou esse negócio? O que é? Você que gosta de estudar a personalidade desse negócio, o que é?
Eu falei com ela, eu vou estudar o que é isso. Aí comecei a sondar. A primeira coisa que eu fiz foi fazer uma consulta a todos os ex-namorados dela, que era um monte. Todo mundo ficava namorado dela assim, de um momento para outro, de um dia para outro, de uma noite até no outro dia. O que é que se passa? Então, eu cheguei à seguinte conclusão, que ninguém tinha falado nisso, os namorados também não falaram com ninguém, porque estava defendendo a moça, a condição social, aquele negócio todo. Mas por causa do cheiro dela. Aí, eu fui estudar. Vamos ver se ela vai a algum médico, para a gente ver se já sabe o que é. No fim, a coisa ficou mais ou menos clara. Não era nada de perfume ou remédio que ela tomava. Porque poderia ser, por exemplo, um processo, uma doença sexual, um problema, por exemplo, de lepra, às vezes dá cheiro em certas coisas, um processo de dermatose, pode dar. O dela era um processo natural, não era mau hálito, não era nada disso, era o corpo. Os homens não gostavam do cheiro daquela fêmea. Então, você veja, era um processo químico violento. Agora, ficava aquela mulher, lá pelas tantas, ela ficava como vela nas festas todas. A rapaziada tudo isso. Mas como essa mulher é tão bonita? Aí chegava o cara que era novo, veio de outra cidade, pronto. Aí começava a dançar com ela, que é a coisa. Aí isso até amanhã cedo, né? Que aí acabava tudo. Agora, então, veja, parece que mais tarde ela se mudou de lá. E parece que fez um tratamento, alguma coisa que tinha. Poderia ser um processo hepático, alguma coisa nesse sentido, que deu alteração, que dava alteração na dermatose ou na sudorese dela, alguma coisa que tivesse. Você sabe que sudorese, às vezes, tem um problema maxilar, às vezes dá um processo sério. Agora, em mulher, isso é raro. Outra coisa, ela não transpirava para molhar a roupa, nem nada. Dançava, não tinha nada assim. Se tivesse a sudorese, teria que mostrar. Ela teria uma marca aqui debaixo do nada. Quer dizer, eu nunca pude esquecer o caso daquela moça. Eu estou aqui, ó. O nome está aqui na minha mão, não posso falar. Né? Mas nunca pude esquecer. Agora, a coisa mais séria é que, nesse caso, havia um amigo meu que olhava ela à distância e se apaixonou por ela. Eu, então, um dia chamei ele à parte, num canto, e fui falar com ele, tudo está se passando. Eu falei assim, você está inventando essas coisas, isso é um absurdo que você está falando. Eu falei assim, é fácil. Vamos dar um jeito de você fazer uma date com ela, né? Vamos marcar um encontro, pra você ter uma ideia. Por incrível que pareça, ele teve um encontro, e ele chegou arrasado. Toda a paixão dele sumiu na hora. Sumiu. Com o negócio da moça. A hora que ele viu o negócio de perto, como é que era. Agora, tudo é mais na intimidade. Agora, o povo que já dançava com ela já sentia alguma coisa. Tinha no ar. Não, você já pensou, se fosse um negócio, por exemplo, tinha um cara que achava que o negócio dela era flato, eram os gases dela. Mas eu falei assim, não pode ser. Essa moça não tem isso. Pelo corpo dela, a situação toda, não tinha, porque uma pessoa que tem flatulência, você sabe, há certas características, a gente que estuda medicina sabe disso na hora, não tem saída. Assim, não tem, o problema não é esse, o processo é outro. E realmente era um problema, então, químico. Mas vocês estão entendendo, né, o que eu quero dizer com isso? Agora, houve muita decepção de uma legião de admiradores, foi tudo para o espaço. Outra coisa, eu nunca vi isso em filme nenhum, história nenhuma. Vocês já viram alguma coisa nesse sentido? Eu nunca vi. Agora, eles também não vão arranjar uma atriz para colocar no lugar daquela moça. Agora, era para ser idolatrada a 1000 anos-luz de distância. Você está entendendo? Então, por exemplo, dessas mulheres são ótimas, filmogênicas, não diretamente, tem muito disso. Hollywood mesmo tinha gente assim. Qual a influência do soma no padrão das energias? Então, ele está perguntando a chamada questão de química e química da pele. Eu acho que um caso que está bem mais claro, né, para expor. Entre nomeologia, poderia comentar de forma abrangente
sob o trinômio patológico, inadequação corporal, sentimento de inferioridade, falta de autoconfiança, o problema todo é o seguinte: inadequação corporal. A pessoa não se adequou ao corpo que ela recebeu. Com isso, ela arranja um sentimento de inferioridade. E com isso, ela perde a autoestima, amor próprio e chega na autoconfiança. Quase sempre ela caminha até para uma autovitimização. Por exemplo, de que modo? Uma pessoa, por exemplo, ele era um cara fortão e era militar. Fez muita bobagem. Então ele aparece nesse corpo, agora, franzino, tudo alteradinho, pequeno, miúdo, né? Que não tem força para nada, nunca saiu bem no esporte, nem nada, ficou tudo, né, para baixo. Isso tudo é o processo do passado. Agora, a incompatibilidade intersomática, no caso desse, às vezes foi até pedida por ele mesmo. Porque se ele voltasse novamente com um músculo, um corpão, um corpanzil, etc., ele ia fazer besteira de novo com os outros, devido à belicosidade dele. Com esse corpo franzino, acabou. Seria o Davi contra o Golias. Isso é mais raro, é mais difícil. O pigmeu contra o gigante. Agora, depois, o que se segue? Tento tirar vantagem evolutiva de uma inadequação corporal por uma abordagem racional. Encarar e agradecer a existência que tem. Muito bem. No entanto, às vezes tem um sentimento de tristeza e inferioridade e consequente falta de autoconfiança. Em especial, no tocante ao envolvimento íntimo com outro, devido às reações de repulsa e agressividade. Isso me faz retrair, piorei a situação por engordar, o que piora tudo. Sim, mas essas coisas todas tem jeito da pessoa melhorar, isso aí tem retoque, pode se retificar. É só levar para uma retífica adequada, né, que a situação melhora. Eu mesmo já tive uma retífica, funcionei muito tempo como retificador específico e tal. Tento avaliar o que, de retrovidas da vida atual, pode ter influenciado nessa inadequação corporal. Tenho grande vontade de viver e busco contribuir para o desenvolvimento e evolução humana. Sim, a primeira coisa é o seguinte: minimiza a importância, a dramaticidade disso. Ou seja, desdramatiza a ocorrência e a sua condição. Isso é a primeira coisa que você deve fazer. A minimização, aí é a desdramatização do caso. Porque tudo a gente vence bem. Outra coisa, eu te conheço bem. Você é uma das mulheres mais inteligentes que eu conheço. Agora, você era muito afobada, hoje você não é tanto mais. Você era muito ansiosa, hoje você já diminuiu. Você era um pouco assim, braba em certas coisas, hoje você já está bem mais comedida no modo de tratar os outros. Então, veja, isso já mostra que você tem muito valor e tem muita força perante as suas coisas. Outra coisa, com tudo que você já estudou e que você ainda vai estudar mais, desdramatiza e minimiza isso, que eu não vejo motivo dessas coisas. Isso aí é tolice. Vai em frente, faz parte do serviço. Há casos, por exemplo, que não tem saída, que às vezes as pessoas têm uma alteração para sempre. Eu conheço o caso de uma senhora que ela, quando era ainda moça, ela teve um acidente e nesse acidente praticamente houve um processo que todo o aspecto genital dela foi para o espaço. Acabou tudo. O acidente que houve acabou com toda a parte dos países baixos dela. Com isso, houve um processo de alteração, né, da vida sexual, que nunca teve direito, não podia pensar em filhos, não tinha mais nada. Essa pessoa nunca se casou. Nunca se casou. Agora, o que ela fez? Ela procurou fazer assistência aos outros, superar o problema por aí. E ela saiu muito bem. Agora, eu só pergunto, até que ponto aquele acidente já foi feito de caso pensado para levá-la a um processo de assistência maior? Então, há males que vêm para bem. No caso aí, foi muito útil para a vida dela toda, a partir disso. Agora,
Eu sei da história muito séria pelo seguinte: quando havia uma pessoa que se apaixonou por ela e não sabia de nada, e quem é que vai contar para ele? Como é que vai ser? Aí, como sempre, o negócio caiu aqui né, para o Praxedes, né, para ver o que é que podia falar, né, como é que era a situação. Agora, é duro o negócio na hora que acontece isso tudo, por causa da delicadeza dos fatos e das condições. Uma outra coisa, esse homem também acabou não se casando com ninguém. Tudo são as minhas histórias reais. Eu não estou contando ficção. Tudo meu baseado em fatos. Conheci o povo todo, porque muita gente, esse povo todo já morreu. Na página 21, em interdisciplinologia, poderia falar sobre a somatometria. O problema todo é o seguinte: somatometria é o que nós chamamos a atenção para o problema da pessoa estudar os dados, condições, etc., a respeito do corpo humano. Isso interessa demais em tudo que nós fazemos. A somatometria, por exemplo, uma das coisas delas, séria, é o processo dos estímulos e de todas as reações que a pessoa tem. Então, por exemplo, dentro da neurociência, eles batem no seu joelho para ver como é que tem, qual a reação que tem disso, tem daquilo. Existe até aquela reação, vocês sabem, da pessoa chegar e encostar o braço na parede e depois o braço levanta. A meninada gostava muito de fazer isso, né? Você força a barra do braço aqui, ó, que a tendência do nervo depois é fazer isso. Entende? Então, isso tudo é um processo da somatometria. Aquele problema de fazer a experiência, de vir para a ponta do nariz, são as reações naturais dos estímulos, dos instintos e processo. Isso tudo é da somatometria. Agora, a somatometria também é o estudo, por exemplo, da elevação, a estatura do corpo da pessoa e o corpo dela, tudo é da somatometria. O estudo, por exemplo, eu tenho 1,76 m e eu, geralmente, a média minha, na minha idade ideal, é eu ter um peso até 76 quilos, que é aquilo que passa de 1 metro. Isso é um ato. Para muita gente, isso dá vigora. Agora, por exemplo, eu estou mantendo o meu peso na base de 74. Eu estou dentro da norma, atualmente. A minha pochete, por exemplo, diminuiu muito. Então, eu não posso ter mais aquilo que antigamente se chamava a curva da prosperidade. Eu tenho uma depressão da pobreza, não é isso? Que é o ideal. Agora, hoje, eles querem mostrar, o negócio, tem até um nome para essa barriga, né? Você sabe como é que é? É o tanquinho. Você já viram falar no tanquinho, não é isso? Então, o tanquinho fica entre a curva da prosperidade e a depressão da pobreza. A situação está tudo aí. Eu estou só mostrando para os homens o que é. A mulher também entra nessa, porque hoje as mulheres estão querendo ter o tanquinho, etc. Tal, arranjar aqui os músculos abdominais, tal, ficar tudo bonitinho de um lado e do outro, tal, tirar fotografia. E outra coisa, tira a fotografia de lado para fazer sombra, os montinhos dos músculos, etc. Tal. Besteirada, né? Mas essas coisas existem, então tudo aí. Complementando o comentário do professor, na década de 60, o autor preferido pelo professor era o carioca Stanislau Ponte Preta, o Sérgio Porto, que escreveu FBAPA, o primeiro festival de besteira que assola o país. Não, ele não era meu autor preferido, mas eu o conheci. E, por sinal, também conheci amigos dele, conheci uma namorada dele, conheci um monte de gente dele, tá certo? Isso também, tem isso. A gente conheceu, o problema é só esse. E havia um amigo dele, muito amigo dele, que, de vez em quando, namorava da minha namorada dele. Ele não sabia. Agora, ele era um cara que vivia mexendo com essas vedetes, igualzinho a Leônia, a Nilza Leônia, aquela dona e tal. E ele fazia as certinhas do Lalau.
que era típico dele. Eram as vedetes mais assim, boazudinhas do Rio de Janeiro. E ele tirava a fotografia daquilo e colocava no jornal. Agora, o Stanislau era uma cabeça do ponto de vista intelectual. Esse cara, eu sempre achei, desde aquela época, que ele era um grande escritor da Europa. Ele veio da Europa, ele escreveu livro, uma opção de coisa em vidas anteriores dele. Esse cara é uma cabeça. E ele trabalhava doidado, ele era um pouco bem esquisitinho. Mas agora, que ele tinha cabeça para arranjar uma porção de ideia, ele tinha. O povo todo respeitava ele como jornalista, aquela coisa toda. O Stanislau. Eu não quis falar o nome aí agora, o nosso amigo é que está falando aí. O nosso amigo é do Tri Parada Dura, é o Jarbas, escreveu aqui. Agora, o nome era esse, Stanislau Ponte Preta, era o nome de Penn, sabe? O Sérgio Porto, que era o nome dele, e o FBAPA, que ele tinha a antologia, o dicionário dele, o Festival de Besteira que Assola o País, FBAPA, que era o nome. Hoje, se a gente, ainda bem que eu não estou aqui, você já pensou, coitado do Sérgio, se ele estivesse aqui, como é que não seria com esse Senado? Eu falo algumas coisas, eu não falei aqui o negócio que o Senado está com sarna e outras coisas, mas tudo é o processo dele, a técnica que ele usava dentro do humorismo que ele fazia, que lá tem muito disso, é um processo. Não vai ao Senado que você vai pegar a sarna, que lá está contagiando, o negócio é muito sério. Seria justamente isso. Agora, é o festival de besteira que assola o país. Foi ele que fez o samba do crioulo doido. Tem que lembrar disso tudo aí. Agora, o Brasil precisa de uma personalidade assim, carioca, tipo Sérgio Porto. Precisa para amenizar as bobagens dos políticos e de outras personalidades, não é isso? Outros profissionais por aí. Esse quando tem que ter para amenizar, adoçar um pouco a vida do brasileiro de modo geral. Agora, por exemplo, ele, a hora que faz a crítica do samba do crioulo doido, aquilo é o máximo. As escolas de samba, tudo ele colocou debaixo do braço, né? No buraco, com a situação toda, as bobagens que tem, tudo. O homem era a cabeça. Mas você quer falar alguma coisa? Você analisar casos assim, mais bravos de essa incompatibilidade pode levar ao incompletismo. Isso deve acontecer. Pode, o incompletismo, se a pessoa não se adapta bem ao corpo, uma série de fatores negativos pode acontecer com ela na vida inteira, né? Porque o corpo é uma coisa que ela não vai jogar fora. Enquanto ela estiver aqui, ele é indispensável. Não tem jeito de substituir o corpo. Então, o que é que se passa? Se a pessoa não se adapta bem com ele, ela vai criar problema para o resto da vida. Esse é o motivo, por exemplo, que a pessoa que é homossexual sabe que vai ter trabalho com aquilo a vida inteira, que vai ser diferente. Ele, às vezes, está só na beirinha, aquilo foi por causa do contingenciamento da infância dele, da adolescência. Ele quer sair daquilo. Ele não tem razão? Ele não tem direito? Tudo ele tem. Quer dizer, é o caso da mulher, ela está certa em ajudar esse povo. Esse é o caminho, foi o que eu também já fiz. Eu vi vários que deixaram isso aí. Porque existe o homossexual, que é homossexual possivelmente hormonal, do corpo. Ele tem pele de mulher, cara de mulher, fala como mulher, tudo dele. Você vai olhar, é homem. Então, aquele negócio do leão, você está entendendo? Você vai olhar, não, ele tem rabo de leão, tem juba de leão, tem corpo de leão. O que é? É a leoa. E não é leão. O que é? É a leoa. Você está entendendo? Hein? A leão? Ah, é? Mas então, ó, você está entendendo, né, a situação. Agora, isso aí prejudica a pessoa para o resto da vida. Às vezes vai dar muito trabalho para ela não vai viver em paz com aquilo. Então, é uma conotação excrescente, de uma excrescência. Aquilo não é o ideal para ela não vai se sentir bem. Então, ela quer ficar em paz, pacificamente, viver a vida dela. Às vezes, ficando livre disso é melhor, não? Agora, agora é uma outra coisa que eu queria entender. Quando essa incompatibilidade
ela é homeostática, porque dá a entender que a incompatibilidade só pelo nome em si já é sempre nosográfica. É quando a pessoa ela se adapta àquilo, sei lá. Não, a incompatibilidade, por exemplo, que às vezes não dá certo, existe, por exemplo, aquele cara que tinha 2,80 m e que se apresentava, aquelas pessoas alteradas pelo corpo que vão para o circo para se apresentar como personalidade excêntrica, alterada. Tem gente que se dá bem com isso. Eu já encontrei com uma pessoa que era um anão, que ele mesmo falava para mim: eu não saberia viver num corpo do seu tamanho. Eu me adapto muito bem no meu corpo. No entanto, ele era anãozinho. Ele tinha 1,30, 1,31, parece, de altura, em relação com ele. Mas era bem proporcionado, bem arrumadinho, tal, uma inteligência. Então, isso varia. Agora, ele estava bem adaptado. Agora, por que é que eu falo que no caso dele era uma incompatibilidade intersomática? Porque ele era o único anão na família. Parece que aquilo foi algum acidente que houve na genética, alguma coisa que houve lá na família, que ninguém era assim, só ele. Mas ele saiu bem. Até que ponto não seria a paragenética dele que fez o acidente, que criou o processo dele ficar como anão? É uma coisa para estudar. Então, tem os casos também que são já programados para PROEX aí, que Tem. a pessoa já vem assim. Já vem, ó, o processo do macrosoma, por exemplo, ele entra nisso aqui, querendo ou não, né? Na incompatibilidade intersomática, não tem jeito. Agora, há casos que são positivos. Né? O caso, por exemplo, do macrosoma, do Chico, é uma coisa positiva. Agora, você veja a personalidade do Chico como é complexa. O problema dele ter macrosoma, ser suprarrenálico, ser homossexual, uma pessoa super assistencial, uma pessoa que lia muito e uma pessoa que defendia demais a autobiografia. Olha o tanto de contradição que tem nisso tudo. Ele era um poço para estudar a personalidade humana. Agora, eu vi isso no primeiro ano, assim, de trabalhar junto com ele lá, ver as coisas. Eu vi logo tudo, um caso muito avançado. Procurava até evitar que os psiquiatras chegassem muito perto dele para não ver essas coisas, porque poderiam ver só o lado pior, não viam o lado melhor. Isso era perigoso nele. Mas ele foi uma pessoa que eu aprendi muito. O Chico me ensinou demais. Muita coisa eu aprendi para fazer e muita coisa eu aprendi para não fazer. Que a vida, nós temos valor não é só por aquilo que a gente faz, mas por aquilo que a gente deixa de fazer. No caso dele, eu aprendi tanto o lado bom como o lado menos bom, ou vamos dizer, possível de ser feito restrições, entende? Ele me ensinou muito. Era mais velho do que eu, a gente viu, em 10 anos eu vi que tudo podia acontecer com as coisas dele, de perto. E outra coisa, minha família junto, minha mãe vendo as coisas, o negócio todo, o povo todo, não é fácil. Você queria falar alguma coisa aí? Psicologia, na número 1, eu também queria entender melhor essa da autorrevesamentologia. O que daria essa incompatibilidade na ocupação, no revezamento? Autorrevezamento é a hora que a pessoa chegou num nível de, vamos dizer, de patamar que tem que mudar da água para o vinho. Aí vai mudar muita coisa que vai atingir o soma dela. É o autorrevezamento, mas num nível superior. O patamar é outro, o grau. Então, essa mudança, às vezes, a pessoa não vai entender isso muito bem. Nessa questão aqui é justamente isso. Incompatibilidade intersomática ocupacional, na autorrevesamentologia. Vamos supor, ela praticava uma profissão, uma ocupação, um ofício, e ela mudou. Vamos supor que ela era super intelectual, dedicada a um processo só mental somático há várias vidas, mas que agora ela viria para trabalhar
mas dentro de um processo que ela teria que usar muito o processo do operariado, entende? Essa condição da psicomotricidade. E a psicomotricidade possivelmente iria predominar em cima do processo da intelectualidade. Mas, veja, dentro do autorrevezamento dela é o que ela precisa. Observa só como é que fica. Eu já vi gente assim. Eu vi gente assim. Agora, o que é engraçado é o seguinte, essas pessoas, quando viram assim, às vezes a vida toda canalizou para ser uma operária, a vida toda. Ela sempre trabalhou como operária, praticamente trabalho braçal. Um problema, como eu estava falando aí ontem, como é que chama o nome da pessoa lá do comunismo? Como é que é? Ela era proletariada, entendeu? Um proletário na história. No entanto, era o que ela precisava, porque antes ela combateu esse povo, era da monarquia, criou problema. Então, a mudança aí da incompatibilidade intersomática é ótima. Então, veja, a gente tem que ir com muita calma nisso, que é o que eu estava falando, a complexidade do caso. Que, às vezes, aquilo que você olha, não, mas ela está regredindo, não está. Às vezes não é. A pessoa vai um ano abaixo, você está entendendo, da série, para aumentar muito mais na frente. Então, por exemplo, o que adianta uma pessoa que tem um curso superior, mas que não dá aula para ninguém e manteve aquilo com muito orgulho para si mesma? Ela vem, então, para trabalhar no curso primário, trabalhando para todo mundo. Que aquilo vai ser até um processo de autodefesa para ela, porque ela vai ter mais segurança dela não sair fora do rumo, do megafoco da programação de vida dela. Você entendeu? Sim. Por exemplo, nesse caso, poderia até vir com uma dislexia, alguma coisa que dificultasse esse uso do mental soma? Também um exemplo. Ela assim, acontece, mas agora, a dislexia quase sempre é um problema assim, mais técnico e específico do problema da genética também, né? Isso aí varia muito. E outra coisa, dislexia, geralmente, ela não ocorre sozinha. Às vezes tem outras coisas junto, dentro dos processos todos de genética, né? Eu pensei no exemplo de alguma coisa assim que também mas dificultasse a ela voltar para o mesmo caminho. Sempre para evitar que ela se desvie. Às vezes é a própria pessoa que pediu isso. Então, isso, na verdade, é uma vacina, é uma prevenção, é uma profilaxia, é um anteparo para evitar o erro, o desvio, o desencaminho, né? O descaminho, como a gente fala. É uma saída. Quem é que está aí com... É você, Adélio, faz favor. Professor, não sei se o senhor já comentou na parapatologia sobre a correção racional da incompatibilidade. Por que em parafatologia, o que seria exatamente? A correção racional da incompatibilidade intersomática. Essa correção é quando a pessoa, através dos processos parapsíquicos, ela começa a ter uma visão maior da condição existencial que ela tem. Quase sempre é a parapercepciologia que permite a ela dar essa racionalidade. Porque olhando só na parte humana, física, orgânica, somática, ainda é pouco. Ela tem que ver a holossomática para chegar a entender a somática. Entendeu aí? Por isso que eu falo, Sim. A correção racional da incompatibilidade intersomática dentro da parapatologia. Até mesmo para que ela tenha mais autoconfiança, porque o senhor comenta no trinômio, na trinomiologia, ele também tem uma inadequação corporal, sentimento de inferioridade e falta de autoconfiança, né? Essas coisas todas tem. Isso tudo existe. É um fato. Você está entendendo mais ou menos, né? De qualquer maneira, é bom a gente ver isso, que isso aí é o estudo da proexologia, é estudo da ressomatologia, não é? Na última linha da fatologia tem autodesarmonia intrassomática. Aquele exemplo que o senhor falou do anão, da pessoa que nasceu anão numa família que não tinha anão, é um caso desse aqui? Até um certo ponto, né? Até um certo ponto, chamava atenção demais, né? Já na infância, já dentro de casa, com a família.
Essa família, por exemplo, tinha muitos membros, muita gente. Ele era o único. Então, assim, É tanto que os mais velhos, eu lembro que gostavam de pegá-lo e julgar um para o outro, assim, fazia dele bola. entendi. Entende? Uma vez foi preciso eu intervir lá e falar, não faça isso, ainda vão machucar, esse negócio é errado. E ele, com o tempo, ele se adaptava a essas coisas todas, porque era o jeito. Entende? De um modo geral, é a pessoa que pode modificar a genética. Quando ela já tem uma disposição interassistencial, ela começa a ter livre-arbítrio para escolher o que vai fazer. Só nessa condição. Antes disso, não vai, não. Aqui é o jogo da paragenética com a genética, então. E o jogo do determinismo mandando sobre o livre-arbítrio da pessoa. O livre-arbítrio só aparece quando a pessoa sai do egão, do umbigão, e começa a assistir os outros. A lógica da ação e reação é perfeita aí. Qual a sua visão sobre alguns processos psicopatológicos, como, por exemplo, o transtorno de personalidade borderline, em que o paciente se automutila? Olha, isso aí é a loucura total devido ao processo principalmente do orgulho que desbordou, o egoísmo que se alterou, que deu tudo para trás. Então a pessoa vai contra si mesma. Isso tudo, a automutilação é loucura mesmo, é bem alteração bem braba. Não é fácil. Existem determinadas mutilações que são horríveis. A gente pensar, tem coisa que eu nem gosto de falar, eu não falo aqui nem nas coisas que tem. De modo que são coisas mesmo mais sérias. Isso é patologia da brava. Agora, essas pessoas precisam de estudar. E outra coisa, uma boa parte desse povo, tudo tem um mega assediador violento junto. Raramente você vai encontrar uma pessoa dessa que é sozinha, é igual alcoólatra, isso não existe. Quase sempre tem gente junto, que quer acabar com ela, quer fazê-la sofrer. É credor do passado. Tem uma amiga de origem germânica que dissomou há um mês aproximadamente. Acompanhamos todo o processo dela, desde que a conhecemos, e todo o seu esforço em lutar e resistir às múltiplas problemáticas. O soma estava todo prejudicado, com várias doenças, mas, intimamente, demonstrando uma vontade incrível de crescer e de se reeducar. Em busca de mudança do padrão holopensênico, pode vir a impulsionar a recuperação no próximo soma? Ou tudo dependerá do histórico kármico dela? Olha, as duas coisas podem ocorrer. Se o histórico kármico dela predispor um avanço maior da história, pode ser até que ela receba algum auxílio maior da história, porque hoje, nunca na Terra anteriormente, aconteceu tanto fato de assistência intersomática ou interressomática como atualmente na Terra. Esse processo de estudo, de interferência, de interveniência, de intercessões assistenciais para a ressoma, a Terra hoje está ganhando de tudo que já houve antes, está no máximo. De modo que tudo isso aí pode ocorrer com essa senhora. Se já no fim da vida ela já quis reeducar, já houve uma mudança, isso aí pode ter prosseguido, prosseguir, vai melhorar. De que forma posso ajudar a minha amiga? Ela é contra o ato sexual, não gosta do próprio soma, não possui avertismo consciencial, queria estar vivendo na Idade Média, gosta de escuridão, de tempo chuvoso, de frio e outros. O que fazer? Gente, o que vocês acham? Essa aqui é aquela que a gente fala o negócio. Fala com ela para arranjar um buraco, entrar dentro, colocar uma pedra enorme em cima e não dar endereço para ninguém. Que é justamente esse caso aqui. Olha, fala esse negócio da pedra para ela. Fala que você tem um amigo que falou para você, que tem certas pessoas que precisavam de fazer um buraco. A pessoa ir para lá, colocar uma pedra de 1 tonelada em cima e ela não dá o endereço para ninguém, que assim ela não vai dar trabalho para ninguém e nem ela também vai sentir qualquer pressão do cosmos sobre ela. Fala que isso é a classificação que se tem para a pessoa super autista, que ela mesma cria o problema para diminuir. Então, é uma pessoa que arranjou
todas as deficiências físicas e da personalidade para si mesma. Ela, então, está de mal com o cosmos. Então, a primeira coisa que você tem que chegar para ela e falar assim, ó, eu vim aqui para você fazer as pazes com o cosmos. Isso é a melhor coisa que você faz. Agora, veja se ela gosta de algum doce, se ela pode comer doce, leva para ela. Veja se ela gosta de algum presente. Arranje uma pelerine francesa e dá para ela, para colocar nas costas, que às vezes, né, quem sabe que ela vai melhorar. Porque, mesmo sendo mulher, se der uma pelerine bonita, francesa, aquilo abala qualquer uma. O que eu já vi de pelerine bem feita, tem coisa maravilhosa, né? Que negócio de colocar nas costas. A mulher, isso é irresistível. É tanto que é um dos processos técnicos que eu aprendi de sedução feminina, é justamente a pelerine. Custa caro, mas vale o preço. Isso é antigo, ó. Eu aprendi muito esse negócio de pelerine, eu era rapazinho. De que forma, então, você vai poder ajudá-la? A saída é essa. Arranja um presente adequado e fala com ela que você é o intérprete, você é o intermediário, você é, vamos dizer, o passe-partout entre o cosmos e ela, para ela fazer as pazes com o cosmos. Fala desse jeito que eu estou falando, porque ela vai levar na brincadeira e aí ela vai entender as coisas melhor. Se você levar a coisa muito a sério, o negócio não dá certo, não. Nas categorias de incompatibilidade, percentualmente, quais são as recorrentes nas ressomas? São as de ordem sexual? A maioria, o problema não é sexual. Ponha uma coisa antes, afetividade. Primeiro, afetividade. Segundo, quer dizer, a emoção, o comocionalismo. Segundo, entra a sexualidade. Mas primeiro é a afetividade, a emocionalidade, o comocionalismo. A bigorexia se encaixa nessas incompatibilidades? Sim, bigorexia é loucura. Poderia citar algum exemplo de incompatibilidade quanto aos processos éticos da paraetologia? Um ex-inglês nascendo na França, ou ex-judeu nascendo na Alemanha? Bolas, isso é o que acontece mais. É o que tem mais por aí. O que tem de gente europeia, que era tudo louro, de olho azul, nascendo na África, não está no gibi. De vez em quando a gente vê isso direitinho. Agora, onde eles têm nascido mais como preto é na África do Sul. Agora, o que tem de gente daqueles, os africaneres, da África do Sul, nascendo como preto lá na própria África do Sul, também não está no gibi. Essa foi uma das coisas que eu vi há muito tempo, faz muitos anos, numa das minhas projeções. O cara era africaner, entendeu? Daqueles bravos. Enorme, tipo alemão mesmo, né? Porque lá tem uns que parecem alemão. E ele nasceu como preto. E preto mesmo daqueles bravos. Para mim, muita coisa lá mudou, o apartheid, aquela coisa toda, por causa disso. Porque muita gente começou a nascer na outra parte, mudou de campo, mudou de partido. O negócio é sério. Ressomei em família na qual os pais são de etnias diferentes. Muitas vezes me senti sem identidade específica, querendo me esconder sem saber como, impossível devido à aparência física. No entanto, em outras vezes, uma cidadã do mundo, com senso mais universalista. Gostaria que o senhor aprofundasse qual pode ser a relação com retrovidas e qual o benefício que essa ressoma pode ter com a ProEx. Primeira coisa, você é uma pessoa muito inteligente. Será que foi a mudança de etnia com a mistura aí do papai e da mamãe que permitiu a você nascer com mais lucidez? Pensa nisso, agradeça essa sua condição, isso é o máximo. Quer dizer, você não chega a ser uma mulata, veja bem, mas é parente da mulata, né? É o mesmo nível. A mulata, o que é? O mulato, por exemplo, uma boa parte dos grandes poetas do Brasil, de uma certa época, tudo era filho da escravatura com português. Inclusive, o maior escritor brasileiro era mulato, né? Vocês sabem, né? Qual que é o maior escritor? Machado de Assis. Ele não era mulato? E outra coisa, o cara era epilético.
Com a mistura aí o negócio deu alguma coisa errada lá nele, mas não tanto, é uma cabeça. Agora veja, a nossa amiga é a mesma coisa. Você é a minha Machada de Assis. Presta atenção. Vamos nessa, pensa bem o que é. No caso de uma família onde os 3 filhos têm dislexia, 2 meninos com 4 e 6 anos e uma menina com 11, todos eles estariam comprometidos com a mesma problemática que precisava ser evitada quando a nova ressoma? Sem dúvida, né? Não há dúvida nenhuma, está na cara. Agora, ó, quando todo mundo tem dislexia assim, fica mais fácil o tratamento. Porque já vê o que quer que dá certo com um, vai dar certo com o resto. Agora, precisa de ver o nível de dislexia, porque às vezes, ó, 3 casos igual esse, um é um nível mais sério, outro é um médio e outro é suave. Você tem que ver como é que é. Por exemplo, é uma dislexia que muda o quê? É a pessoa, por exemplo, que troca tudo quanto é nome? Ou é outra que troca só de um remédio, uma coisa, um negócio que ela guarda? Porque dislexia tem uma opção de consequência. O negócio varia infinito. E outra coisa, tem outras coisas, as comorbidades que ocorrem com a dislexia, que é o caso de estudar cada uma dessas crianças aí. Isso aí tudo tem que estudar, com calma. Mas, seriamente. Já que se falou muito de raça, eu já li alguma coisa que raças que não se misturam muito, elas se degeneram, né? Também geneticamente. Sim, é todo mundo mesmo, sabe disso. Né? Pois é. Tudo ficou junto. E é a turma dos pomerâneos lá no Espírito Santo. Será que não fica afeta? Tudo meio, pode afeta a cabeça. Fica tudo debilóide, fica tudo, entende, imbecil, que é imbecilidade. Essas coisas ocorrem. O caso é sério. Gente, eu tenho uma pessoa com quem eu trabalho que é professora, tá certo? Sendo professora, é também psicóloga. Agora, estão começando a trabalhar com os meninos, então juntam a psicóloga, juntam a professora e junta a pessoa para ver a voz do povo. Como é que chama? São os 3 tipos. Eles começaram a fazer esse trabalho agora recente. Nesse trabalho agora recente, juntaram aí 15 dessas personalidades profissionais para atender Foz, que é um trabalho super burilado de alto nível da prefeitura, do estado, da situação toda. Fora de série isso aí. Por quê? Porque vai melhorar os meninos que saem da favela, por exemplo, vão estudar fonoaudiologia para falar direito, aquela coisa toda. Vão ver a psicologia do menino que tem processo de dislexia, o outro que tem problema, por exemplo, e hiperatividade. Agora, ó, essas 15 professoras, elas saem de 3 em 3 e atendem um dia uma escola, outro dia outra escola, toda semana uma casa diferente. Uma dessas 15 já pegou a gripe. Vocês estão entendendo? Uma coisa muito simples, normal. Todo mundo está vivitando, está sabendo, são professores, estão sabendo disso. Uma delas está com a gripe. Isso é agora, recente. Eu estou acompanhando isso, que eu vi até algumas dessas moças de perto. Vocês veem que o negócio está aí. Agora, ó, eu hoje estou batendo palma para a Foz do Iguaçu e para a Secretaria aqui da Saúde, pelo seguinte: Foz do Iguaçu, com a Secretaria da Saúde, foi contra a orientação do governo federal, do Brasil todo. A única cidade, saiu no Jornal Nacional, no Globo News, agora de manhã. Foz do Iguaçu é o único lugar do Brasil que eles liberaram para tomar o Tamiflu de tudo quanto é jeito, mesmo antes, para não ficar igual que o governo falou. Isso, ó, eu bato palma. Muito bom, hein? Eu bato palma, quero até saber de onde é que apareceu essa nota aí, para aparecer junto do secretário que falou com os médicos. É bem possível que esteja os nossos médicos aí no meio disso. Gente, apareceu no Globo News. O negócio é o máximo. Foz do Iguaçu dando uma lição para o Brasil inteiro. Você não acha que é o máximo isso, em matéria de medicina? Numa época dessa crítica, desse jeito? Eles estão distribuindo nos postos. Eu vi o jornal Globo News, com a história toda, falou Foz do Iguaçu várias vezes, expondo lá o caso todo. Por que distribuindo Tamiflu nos postos de saúde gratuitamente, eu já soube. Agora, depois uma das repórteres chegou e o que fez?
foi ver uma grande autoridade e falar, olha, mas como é que é isso aí que o governo está fazendo? No entanto, Foz do Iguaçu fez isso. É o máximo. Essas coisas que nós precisamos. Gente, baseado em que Foz do Iguaçu fez isso? Que é aquilo que eu falei. Eu sou favorável a dar o remédio desde que esse negócio começou. Que a gente mexe com isso, eu sei como é que é isso. Eu tinha farmácia no meu escritório, no meu consultório. O problema todo é o seguinte, eles compararam todos os dados de morte e o total de incidência da gripe A no Chile e no Brasil, com a população. Morreu muito mais gente no Brasil em relação proporcionalmente com o Chile. Agora, o Chile liberou isso desde o início. Então, nós vamos ser igual ao Chile. Então, a moça chegou para a autoridade e falou assim, como é que é? Foz do Iguaçu está seguindo a mesma orientação do Chile. O que é? O Brasil vai ficar assim? Como é que é? Agora, compararam, mostraram, o Globo News mostrou. Alguém chegou a ver isso aí hoje? É o Jornal de Manhã, entende? O Jornal das 10 horas. Engraçado é que eu não vejo jornal quase sempre desse aí, raramente. Me deu, não, vai lá e vê o jornal. Eu liguei 10 horas, estava lá falando sobre o negócio de fora. Agora, o que eu acho engraçado é o seguinte, eles deram todos os totais, a população do Chile, quantos morreram, quantos estão com a gripe, quantos são suspeitos, etc. Depois do Brasil. A proporção de morte do Brasil com total de gente é um absurdo. Tudo porque não deram o remédio na hora. Então, um monte de gente morreu porque só foi acudido depois ou ficou sem assistência. Vocês estão entendendo? Até o momento. Quer dizer, e o povo falando que eu estava aqui falando pouco. Veja aí, ó o que é. Já está vindo a luz do dia, está vindo aflorando as coisas, as consequências da besteira. Está aí, a maior prova já. Os fatos estão aí. Contra fato não adianta a gente brigar. Agora, eu só não peguei, foi o total lá do Chile. Pode ser que isso vai sair em algum jornal, né? Porque saiu no Globo News. Se vocês verem esses totais, vocês guardam para mim em algum jornal que vocês leem. Tem que ter o total de morte no Chile, o total de incidência da gripe A no Chile, o total de pessoas que estão estudando, esperando para ver o que é que vai ter, e o total demográfico, quantos habitantes tem o Chile. E depois, comparar com o Brasil. O Brasil, eles colocaram lá que já tem 200 milhões de habitantes. É isso mesmo, né? Eles falaram lá que é 200. Agora, quantos já morreram, quantos são suspeitos, quantos estão assim, como é que é, quantos... A proporção é impressionante. Nisso aí, eles mostraram por A mais B, não tem jeito, isso aí é indiscutível. É indefensável essa posição do Brasil, não tem isso. Agora, tudo por quê? Eles vão falar, não, mas a população foi justamente por causa da população ser tão grande que não tinha remédio para dar para todo mundo. Se virem, o que há? Eles estão falando que tem 5 universidades do Paraná que estão querendo fazer o remédio, né? A vacina, né? Não sei o quê. 5 universidades. Saiu lá também, Paraná. Outra coisa, no jornal, vocês viram que o senador lá, esse que defende mais o Paraná, mandou pedir para o ministro para ele vir e visitar Cascavel, Curitiba, Maringá, vocês viram aquilo? Para ver a gripe, como é que está aqui. Ele vê de perto. Pediu para ele, senador. É caso sério isso aí também. Mas o que você quer? Pode falar. Ontem eu conversei com uma médica, uma pessoa de confiança nossa aí da comunidade, dizendo que ela tinha informação que no Paraguai tem várias pessoas morrendo pela gripe A e que não está sendo divulgado, está sendo abafada a informação. Isso já tem mais de 3 semanas que eu estou ouvindo falar. E que outra é para evitar ir ao Paraguai. Também que eles estão fazendo aí, já criaram um boato falando que tem médico que está morrendo, mas que isso é boato, não é boato. Já teve médico que já morreu, já teve enfermeira que já morreu. Nessa área toda grandona aqui. E evitar ir ao Paraguai, ela comentou. Não, isso a turma já falou também há muito tempo. Não se deve atravessar a fronteira, é isso que eles falaram. Não é só o Paraguai, não, a Argentina também. Tem uma irmã que tem várias doenças desde a infância, que foram se agravando com o decorrer do tempo. Gostaria de entender esse processo dela. Somos 10 irmãos. Parece que ela veio com a genética ruim.
tanto paterna quanto materna. Olha, isso tudo realmente acontece. Olha, eu estou trabalhando no caso dela, tá? Eu quero dizer para você que a turma está ajudando. Agora, é um caso difícil porque já está no fim da estrada, você sabe disso. O caso dela, não é fácil. Ela, no caso aí, do jeito que ela está, isso vai ser até uma libertação. Ela vai arranjar um corpo novo, isso vai ajudá-la na questão que tem. Eu estou sabendo da história toda. A gente está trabalhando nisso aí. Agora, ó, tudo é uma série de contingenciamentos que levam a acontecer um fato desse. Passado, os problemas do presente, aquilo que a pessoa precisa, as coisas que tem. Às vezes, não tem outra saída. O que vai fazer? É igualzinho aquele que nós estávamos falando, o negócio do arranjar um buraco, entrar dentro, pôr uma pedra em cima. Tem casos, às vezes, que o negócio é difícil. Agora, no caso dela aqui, ela é positiva. No caso da outra lá, é negativo. Então, tudo a gente tem que ver qual é a intenção que tem por trás. Né? Atrás dos bastidores, o que é que comanda o espetáculo? A coisa toda é séria essa, que é a intenção. A intenção é que faz a volição, a vontade funcionar. Ou que comanda, pelo menos. Mas a vontade é que é a força. Mas a intenção é a natureza da força. Essa força vai aparecer suave, vigorosa, negativa, positiva. Tudo tem que ver o que há na consciência. Agora, a gente estudando tudo isso, não tem jeito da pessoa fugir da responsabilidade. A gente roda, tudo que nós fazemos leva para essa condição ou a noção de responsabilidade. Qual a sua responsabilidade perante a sua vontade? Qual a sua responsabilidade perante a sua intenção? Qual a sua vontade perante o seu conhecimento? Qual a sua vontade perante o que você faz, a sua atividade, a sua ocupação, a sua profissão, o seu relacionamento social? Tudo, nós temos que ver a nossa responsabilidade. Evoluir é conhecer a própria responsabilidade de uma maneira sadia. Isso é evolução. Sobre intencionalidade, quando você tem determinada intenção e você é mal interpretado, o que é o ideal? É você tentar esclarecer, justificar não, o porquê? O ideal ou você não é isso, não. Deixa O ideal é falar? você estudar onde é que você errou. Você tem que perguntar para a mamãe: mãe, onde eu errei? Está entendendo? E vai estudar o que é que você errou. Que é um modo de, se houve má interpretação, é porque a comunicação não foi boa. Você falhou na comunicabilidade. Agora, ó, a maioria erra na comunicabilidade por ansiedade, ansiosismo. É a pessoa assodada, afadigada. Entendi. Ela aí erra. Ela quer falar uma coisa, fala outra, ou não usa as palavras adequadas, ou o timbre é diferente, isso tudo piora tudo. Você está entendendo? Veja o que eu estou falando. Isso tudo piora tudo. Quer dizer, você tem um tudo aqui junto com outro tudo, aí explode tudo. Vem o factoide, vem o boato, vem a má informação, aparece a calúnia, tudo é nesse rastro. Vai no rastro disso aí. Então, um mal-entendido desse tamanho, que era uma formiga, daí a pouco vira um elefante. Tem que pensar bem nisso, o tamanho do processo. Agora, a base é comunicabilidade. Não adianta ir atrás só para desfazer. Isso é importante. Quanto mais depressa você for para desfazer o mal-entendido, melhor. Mas o problema é esse. O problema é fazer a vacina para não incorrer naquele erro de novo. Que é um matabu. A maioria das pessoas, elas são afobadas. Elas querem resolver aquilo naquele momento. Na outra semana, elas vão cometer outra bobagem de novo. Então, essa reincidência no mesmo erro é que eu chamo, que é a teimosia mais burra que tem ela. E quase sempre ela ocorre porque a pessoa é afobadinha. Pode olhar. Entendi. Ela passou da hora, passou do sinal, ela não se conteve, ela não tem comedimento, entende? Ela é afobadona mesmo, assodada, como diz o povo de Brasília. Por exemplo, o que é o nosso amigo aí, o amigo seu, não sei se é o seu,
não é bem meu amigo, mas seu, o Collor. Ele é justamente isso. Fala demais, com aquele olho de cachorro doido assim, ó. Você está entendendo como é que é? Outra coisa, a gente está pensando que o homem tinha melhorado, que nada, ele chegou até pior do que era. Falando besteira lá na frente, falando cara, tentando fazer caras e bocas para assustar a pessoa. Como é que é possível uma coisa dessa? Isso em pleno Senado. Não pensa? São pessoas que não pensam. Ele é um clássico. Agora veja, ex-presidente da República, senador da República atual. Isso é o Brasil. É o nosso Brasil. Você está entendendo? É. Esse é o Brasil das Alagoas. Mas não é meu amigo não, tá? Ah, não é não? Ele não é estive no Fora Collor, fui em Brasília no Fora Collor. Eu não sei se você está colorida com 2 L's, não é isso? É um troço terrível. Pode falar. Faz favor. Vendo? Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz de conhecer o CAEC, apesar de algumas restrições que eu entendo em relação às prevenções aqui. E eu gostaria de só perguntar à professora aqui o seguinte, ó. Eu li em algum lugar sobre o momento de transição das polaridades, masculina para feminina. O senhor confirma alguma coisa em relação a isso? O que o senhor vê em relação a esse... Isso nós estamos falando aqui, uma boa parte aí do nosso comentário, o debate foi baseado nisso. O problema todo é o seguinte, eu vou te dar o resumo. A consciência não tem sexo. Quando a consciência se manifesta através de um corpo humano, ela então recebe um corpo que tem sexo. A pessoa pode se adaptar a esse corpo com o sexo que ela tem, ou pode não se adaptar. Quando ela não se adapta, ela fica então homossexual ou lésbica. Quando ela se adapta, ela está de acordo, então ela é heterossexual, assume, seja o ginossoma ou andossoma. As pessoas têm liberdade de fazer o que ela bem entender com o corpo dela. Eu defendo o homossexual como defendo o heterossexual. Agora, eu combato quando a pessoa está alterada e ela quer que os outros também fiquem alterados. Eu conheci, por exemplo, um travesti que queria que todo mundo virasse andrógeno, que a humanidade está caminhando para a androgenia. Todos vão ser andrógenos. E eu falei assim, não, senhor, a humanidade está caminhando para ser uma consciência lúcida, que é o serenão, que vai se transformar na consciência livre, que não tem sexo. Então, sexo é uma coisa de bicho, de animal. Todo mundo que dá valor demais para sexo ainda é muito da sub-humanidade. Ainda é muito do processo apenas instintual. É um processo do subcérebro abdominal. É um problema, então, ainda primário. Agora, a hora que a pessoa começa a dar valor para a consciência, ela ultrapassa o instinto, o subcérebro abdominal, o processo da sexualidade e outras coisas mais nesse sentido sub-humano. Você entendeu? Essa que é a base. Agora, a incompatibilidade intersomática é esse período de evolução da pessoa que está em transição e às vezes muda de um corpo para outro, de uma vida humana para outra, ela muda. É isso, então, que eu falei aqui, que tem o livro aí, que é um romance, chama Cristo Espera por Ti, que tem lá a personalidade, o livro todo é baseado nessa mudança da personalidade dela, começa por aí. Entende? Com tudo que é que ela fez de errado como mulher, e ela teria que nascer como homem para sentir aquilo que ela fez errado no homem, ou nos homens com que ela viveu. Então, colocando aqui que a incompatibilidade intersomática, ela é um conflito, né? Mas se há compreensão e dentro dos princípios, uma vida saudável, não tem muito grandes erros em cima disso, né, professora? Olha, uma pessoa pode ter a vida saudável mesmo dentro do lesbianismo e dentro da homossexualidade.
Depende dela. Nós temos, por exemplo, na CCCI, tem homossexual. E ele se dá bem, tem boas companhias, a situação toda, vive mais ou menos bem. Alguns se adaptam bem, outros têm muita dificuldade com isso. Então, aí varia de pessoa para pessoa. O mais sério que tem é a pessoa ter discernimento para saber o período do momento evolutivo que ela desenvolve. Como é que ela está desenvolvendo? Por que ela tem esse corpo? Qual o motivo? Qual a melhor maneira? Qual é a reação mais inteligente dela perante o seu próprio corpo e o uso desse corpo? Isso é que a gente tem que estudar. Está claro? E avaliar o papel familiar, inclusive, né? O contexto familiar, não, o contexto, a relação não em só torno, familiar, né? mas o contexto social. Porque o processo não é bem familiar, a coisa mais séria, às vezes, é o social grande. É o círculo social, o círculo de relacionamento, de relações dessa pessoa. E as coleiras também sociais do ego, que influi sobre ela. E também os problemas das reações instintivas que a pessoa tem, os mecanismos de defesa do ego, por exemplo, tudo isso ela tem que examinar. Eu já conheci muita gente que já se deu então bem. eu vejo tanta problemas no hospital que eu vejo o meu muito pequeno ainda, então talvez isso me considero privilegiado em compreender esse aspecto. Agora, o correto, Obrigada. a pessoa sadia, é aquela que vai bem com o corpo. Se entrosou bem a consciência com o próprio corpo. Nossos comerciais. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 19 votos online, 16 perguntas respondidas online, 16 perguntas presenciais e 21 assinaturas no livro de presença. A eleição do verbete para amanhã: a gênero, atividade homogênea, linha de montagem, recobramento. O verbete para amanhã é a gênero, com 12 votos. Obrigada e boa tarde a todos.